O Senhor a se colocar em pé. O tema da palavra de hoje é uma mentalidade sobrenatural. O versículo que nós vamos ler está lá em Josué, capítulo 14, do verso 6 ao 12. Foi até engraçado esses dias que o apóstolo começou a pregar em Josué. Aí eu falei, peraí, ele vai começar a pregar o que eu vou pregar? Como assim, Deus? E isso serve para mostrar que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está falando. Essa palavra está borbulhando no meu coração há muito tempo. E quando a pastora Cristiane me chamou, eu sabia que era para esse tempo, para essa data. Então, que o Senhor toque o seu coração. Josué, capítulo 14, versos 6 ao 12, diz assim. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte. Fale comigo, igreja. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu estou diante de Ti nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, abre, Espírito Santo, os ouvidos do nosso coração. Que nós possamos estar de coração aberto, todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. E que o Senhor possa transmitir a Tua palavra e que ela chegue de forma certeira ao coração dos meus irmãos, Pai. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando um povo ele estava prestes a entrar em uma nova terra, a conquistar uma nova terra, era comum esse povo ter uma estratégia de enviar espias a ela. Isso porque era necessário saber qual que era o poderio de guerra dessa cidade que eles iam enfrentar. Quantos soldados teriam que ser enviados contra, era preciso uma estratégia. E não foi diferente quando o povo de Israel se viu diante da terra prometida. Eles precisavam saber os pontos fortes e os pontos fracos daquela cidade. Então, Moisés envia 12 espias para ver como que estava funcionando aquela cidade. Cidades que a palavra de Deus fala que eram poderosas, fortificadas até os céus. 12 espias, somente 2 deles conseguiram voltar com um relatório de fé. Somente 2 desses espias puderam crer que pelo Senhor eles conseguiriam conquistar aquela terra, porque era o Senhor que estava com eles. Mas os outros 10 espias trouxeram um relatório de incredulidade. Um relatório que desesperou o coração daquele povo. E por conta disso, esse povo foi contaminado pela incredulidade. E eles não puderam entrar na terra prometida. E quando esses espias eles vieram, eles disseram que diante daquelas cidades altas até o céu, diante dos moradores daquela cidade, eles se viam como gafanhotos. Isso desagradou em extremo ao Senhor, não porque não fosse uma realidade que humanamente seria impossível vencer aquela batalha. O que desagradou ao Senhor era que mesmo depois de tudo que Ele tinha feito por aquele povo, tudo que Ele tinha demonstrado, o poder dEle para libertar aquele povo, o Senhor mostrou firmemente que Ele estava ao lado daquele povo. Mesmo assim, isso não foi suficiente para aquele povo acreditar que o Senhor
estava com eles e eles venceriam. E isso desagradou o Senhor. E quando a gente lê o texto, a gente pode acabar julgando Israel. Porque se a gente não se atentar muitas vezes, a gente faz a mesma coisa diante das promessas de Deus para as nossas vidas. Porque é fácil receber uma promessa? Não é fácil. E mesmo com tantos testemunhos, tantas coisas que a gente passa, irmãos, que a gente sabe que só Deus para nos ajudar, só Deus para nos salvar, coisas que a gente sabe que pelas nossas próprias forças, mesmo assim, às vezes diante de desafios, a gente acaba enfraquecendo o nosso coração, fraquejando na nossa fé. E outra coisa que acontece é que quanto mais o tempo passa, às vezes a gente vê o tempo como um vilão. E ao invés da gente olhar para o tempo e ver ele como um professor, um conselheiro, ou que com o tempo nos tornamos mais experientes e mais maduros, a gente acaba vendo o tempo como um vilão que nos deixa cansados, desanimados, e a gente começa, às vezes, até a perder o foco e murmurar. Irmãos, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas isso não é da boca para fora. Para que isso aconteça nas nossas vidas, é necessário que a gente desenvolva uma mentalidade sobrenatural. É necessário que a gente realmente compreenda, o Senhor está do nosso lado, Ele está caminhando do nosso lado, Ele já fez grandes coisas, mas existem coisas ainda maiores para acontecer. Por isso, nessa noite, nós vamos observar, conforme lemos lá em Josué 14, um pouco da história de Caleb. Esse líder que não desanimou em meio às dificuldades, não teve medo de avançar, se preparou para tomar posse das promessas de Deus, sabendo que Deus era fiel e iria cumprir tudo que Ele prometeu. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, caminhe com Deus do impossível. Mas o que devemos fazer? O que devemos buscar para fazer e caminhar nesse sobrenatural de Deus? Eu quero trazer nessa noite 3 coisas que nós precisamos fazer para caminhar no sobrenatural de Deus e caminhar com Deus do impossível. A primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender quem nos chamou. Lá em Josué 14:14, o texto disse assim: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Os 10 espias colocaram os olhos deles nos gigantes, mas Josué e Caleb colocaram os gigantes diante da proporção de um Deus que era infinitamente maior, de um Deus que era infinitamente melhor. Eu quero dar uma notícia para você aqui nessa noite, que a partir do momento que você se converteu, automaticamente você foi alistado em uma batalha espiritual. Automaticamente, não tem para onde escapar. Agora é vencer ou vencer. Amém? Mesmo, deixa eu voltar aqui. Na batalha espiritual, a gente começa a entender e nós vamos nos tornando ousados conforme nós caminhamos com o Senhor. Entendendo que o Senhor é soberano, entendendo que o Senhor é detentor de todo poder. Conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vai testificando da nossa fé. A nossa parte como servos do Senhor é caminhar em santidade. A nossa parte é não abrir legalidade para o inimigo. Nós precisamos compreender quem nos chamou. Nós não temos tempo nessa guerra para ficar dando lugar para o inimigo. A gente não pode se permitir ser paralisados. Quando a gente compreende quem nos chamou, a gente entende que o nosso negócio não é com o inimigo, é com Deus. A gente entende que a gente está numa missão com o Senhor e que essa batalha ela precisa ser vencida porque ela fala a respeito de vidas. A nossa parte é avançar em santidade. Santidade é nada mais, nada menos do que amar o Senhor, perdendo a sua vida. O pecado não faz mais parte do teu repertório. Amém? O Senhor Jesus, Ele é um general de guerra. Ele é milenar. E muito mais do que isso, Ele é eterno. O inimigo é um anjo, ele é um querubim, um general também militar, um general de guerra. Só que o nosso Senhor Jesus, Ele é o general eterno. Ele é aquele que nunca perdeu. Ele é aquele que nunca falhou. O Senhor Jesus, Ele é aquele que quando
promete uma coisa, Ele sabe que vai cumprir. Porque o tempo está, assim como nós cantamos nessa noite, o tempo está nas mãos do Senhor. E uma notícia maravilhosa que eu tenho para te dar: o teu Deus é 100% bom. Não tem por que não confiar, não tem por que temer. Aquele que te chamou não te chamou para destruição. Aquele que te chamou sabendo que Ele tem tudo para te equipar, para que você vença essa batalha. Não tenha medo, o seu Deus é bom e Ele está com você. Caminhe com o Deus do impossível. Caminhe com o Senhor Jesus. Compreenda que aquele que te chamou é poderoso nas batalhas. Compreenda isso. Nós temos cantado, né? Fui ao campo do inimigo e peguei de volta o que ele tomou. Porque o Senhor, Ele tem um tempo para nós de restituição. O Senhor, Ele tem para nós um tempo da gente se levantar como um exército e tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. O apóstolo Edson, ele pregou algumas semanas atrás e ele falou lá em Números 23 sobre o dia que Balaão, um falso profeta, foi contratado para que ele amaldiçoasse Israel. Mas o que ele não esperava era que Israel não era qualquer povo. Ao lado daquele povo tinha um Deus que enfrentou e afrontou todas as potestades do Egito e as humilhou e as derrotou. Um Deus que se levantou em favor daquele povo, que quando chama Moisés na sarça, Ele fala: eu ouvi o clamor do meu povo, eles vão ser libertos. E mais do que isso, eles vão levar despojos, porque eles são o meu povo. Esse povo foi chamado para uma parceria com o Senhor. Foi um povo que foi chamado para que o mundo soubesse através deles quem era o Senhor. Ele se chamava o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele povo conhecia quem o chamou. Ainda que muitas vezes na caminhada eles não entendessem bem essa parceria, eles sabiam que Deus havia os chamado e estaria com eles. Caleb tinha essa certeza no coração dele, porque ele testemunhou tudo isso. E ele pegou com fé, ele tomou posse com fé. Em Origens, a gente aprende sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, a palavra fala que ele pairava sobre a face do abismo. Quando a gente vê no original, isso significa que a terra estava parada, sem condições de receber vida, fria. O Espírito Santo então começa a girar a terra, rotacionar a terra, como uma galinha chocando um ovo, esquenta, vira, esquenta. E o Espírito Santo foi trabalhando na criação e a criação aconteceu. Mas o que eu quero falar para vocês com isso é que esse mesmo Espírito Santo está selado no seu coração. Esse mesmo Espírito Santo está selado no meu coração. Esse mesmo Espírito Santo está falando com você nessa noite. E Ele tem dito para você: se prepare, caminhe comigo, caminhe em parceria comigo, caminhe no impossível, que para Deus não é impossível. O Senhor pode todas as coisas. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O dunamis de Deus, a força que criou o mundo, está em você. Está até o fim com você. Não te deixará. O Senhor não te abandonará. Proclame. Proclame que o reino de Deus é chegado. Atos 1:8. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia e em toda Samaria até os confins da terra. Em Araraquara, em São Paulo, no Brasil. Proclame, você tem o Espírito Santo em você. Ele vai te dar as palavras que você precisa. Você só tem que avançar e crer. O Senhor está nos convocando a andar com Ele, a caminhar com Ele, mesmo diante do impossível. E para fazermos essa parceria com o Senhor, a segunda coisa que eu queria falar para vocês nessa noite é: exercite a sua fé. Nós precisamos exercitar. Josué 14:11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar.
O povo estava andando em círculos, mas Caleb, ele sabia que entraria na terra e precisava fazer o possível para estar bem, até que chegasse o momento do impossível. Mesmo cercado de incredulidade. Gente, está fácil ouvir noticiário? Ontem a gente foi assistir um filme que estremeceu. Não está fácil viver nesse mundo, mas mesmo diante das afrontas do inimigo e de todo o alarde que ele está fazendo como um leão que ruge, querendo nos devorar, nós não podemos dar ouvido ao inimigo. Nós temos que exercitar a nossa fé. E para isso é necessária manutenção. A vida cristã, eu ouvi uma vez uma frase que me marcou. O de repente de Deus demora um pouco para acontecer. A vida cristã, ela não é, como muitos dizem por aí, que para você ter algo, você faz um jejum, faz uma oração e Deus automaticamente tem que fazer. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. O Senhor, Ele quer um relacionamento com o seu povo. Ele quer um povo que escute a voz dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. É a nossa responsabilidade fazer a manutenção da nossa fé. Nós não podemos ficar sem ler a palavra. Nós não podemos ficar sem ter o nosso devocional. Nós temos que exercitar o nosso coração a em todas as coisas ver o Senhor agindo. A ver que em todas as coisas o Senhor está no controle. A nossa vida precisa ser uma manutenção. A nossa fé também será esticada de acordo com as provações. Tem outra notícia para te dar. Quanto mais alto o nível da sua fé, mais alto também vão ser os níveis de luta. Porque o inimigo, ele sabe que se você tomar posse, o inimigo, ele sabe que se você entender, se os seus olhos, os nossos olhos forem abertos, ele não tem mais o que fazer. Se a igreja se levanta, as portas do inferno não prevalecem. Nós não temos que fraquejar, nós precisamos ter uma responsabilidade, nós precisamos ter a manutenção da nossa fé e saber que se a luta está grande, é porque o Senhor, Ele tem algo muito maior para acontecer. Nós já sabemos o final da história, irmãos. A Nova Jerusalém, o noivo está voltando. Você tem ideia que a qualquer momento, um piscar de olhos, você está lá? A qualquer momento. Então se prepare, igreja. Nós não podemos e nós não vamos ser melindrosos. Nós não vamos ser medrosos. Nós não vamos ser incrédulos diante daquilo que os nossos olhos ainda não podem ver. Mesmo que o contexto ao nosso redor diga que está tudo errado. Diga que está muito difícil. O Senhor Jesus é aquele que diariamente renova o nosso coração por meio das suas misericórdias. Renove a sua mente, os filtros do seu coração. E eu quero te dizer uma coisa, está tudo difícil? Então sonhe. Sonhe ainda mais. Sonhe os sonhos de Deus. Segura nas mãos do Senhor. Assim como Ele diz, eis que te tomo pela tua mão direita, eu te digo, não temas, que eu te ajudo. A nossa fé não está no jornal. A nossa fé não está no que os homens estão dizendo, nem no governo. A nossa fé está no Deus do impossível. Se a sua mente for de um filho do rei, você vai entender que as lutas fazem parte da conquista. Avance com força, porque um novo tempo é chegado. Moisés morreu. Agora é tempo de novos assentos. Agora é tempo de um novo momento. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que nos paralisa, que tudo aquilo que não pertence ao Senhor tem que sair da nossa vida. Temos que ter coragem. E a coragem, ela não vem de um momento para o outro. E coragem não é falta de medo. Coragem é você saber que diante daquilo que te afronta, que muitas vezes é sim maior do que você, é um gigante, mas você vai ser corajoso e você não vai retroceder. Você vai avançar. Avançar em fé, avançar em vitória, em unidade com o Senhor. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E para terminar, o último ponto, estou sendo bem rápida porque eu quero orar com vocês. Josué 14:1
14:9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. O terceiro ponto sobre caminhar com Deus do impossível que devemos fazer é nos atentar aos tempos e perseverar. Se nós temos promessas do Senhor, quem aqui tem promessas do Senhor? Eu tenho. Tenho um monte. Dá para fazer uma lista, oro todo dia por elas. E eu creio que o Senhor vai cumprir. Mas para isso é necessário agir de acordo com essas promessas e levar a promessa do Senhor a sério. Um exemplo que eu gosto, que eu até falo, vira e mexe para os jovens, quando eu prego na rede, é o quê? Sabe aquele missionário, aquela pessoa que recebeu, foi no congresso, recebeu uma palavra, você é um missionário. Aí essa pessoa começa a falar para todo mundo. Olha, o Senhor falou para mim que eu vou ser um missionário. O Senhor falou para mim que Ele vai me levar aos 4 cantos da terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, o Senhor vai me levar. Não vou andar de Latam, vou andar de executiva. E o Senhor prometeu. Só que aí uma pergunta que a gente faz para essa pessoa é: cadê seu passaporte? Você tem passaporte, irmão? Nós precisamos andar de acordo com os tempos do Senhor. Se o Senhor ele tem uma promessa para a sua vida, você tem que avançar nessa promessa. Em fé, crendo que o Senhor vai fazer. A palavra fala que quando o Senhor falou com Abraão, ele tomou posse a tal ponto que aquilo foi acreditado por justiça na vida dele. Que a promessa do Senhor você tome posse de uma tal forma que ela seja acreditada por justiça na sua vida. Vai ter que acontecer, os céus vão estar de acordo. E vai vir do trono de Deus para a sua vida. A palavra fala, irmãos, que a esperança tardia adoece o coração. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Irmãos, o Senhor, nós precisamos renovar a nossa mente. Entendendo que o Senhor é Deus do tempo. O Senhor não se adianta e o Senhor não se atrasa. As coisas estão acontecendo no tempo que elas devem acontecer. Como eu disse, a nossa parte é andar em santidade, mas nós temos que ver o que o Senhor está fazendo. E nos levantar, trabalhar com o Senhor. Trabalhar para que isso aconteça. O pastor André Valadão, essa semana, num podcast, ele falou assim, que foi muito legal essa frase que ele falou: é melhor dormir cansado do que dormir frustrado. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida hoje ela é cheia de facilidades, né? Tudo muito rápido, tudo muito fast food. E em algumas vezes nós podemos olhar para os tempos e falar: está demorando a promessa de Deus. Eu não estou caminhando no impossível, está demorando. Só que o Senhor Deus, as promessas do Senhor vão acontecer na sua vida. Você precisa trabalhar com o Senhor. Você precisa se levantar. Você não pode ficar esperando que o Senhor faça todas as coisas. A nossa parte como servos do Senhor, como eu disse, é fazer uma parceria com o Senhor. Por isso, eu libero sobre você que em nome de Jesus o Senhor ative os seus dons. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa trazer sobre a sua mente quais são os planos. A palavra de Deus fala que quando Deus ele foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e o Senhor Jesus aparece a Abraão, ele fala como esconder do amigo Abraão o que eu estou prestes a fazer. E para que isso aconteça, nós temos que estar alinhados com o plano do Senhor, para que ele diga: é minha amiga, é meu amigo, eu vou contar. Está atento aos tempos, está trabalhando na minha obra, está trabalhando para mim. Não está esperando ser servido, está servindo também. 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Caminhe com o Deus do impossível. E agora, eu até escrevi, porque enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor ele fez queimar algo muito forte no meu coração. Eu quero falar com você, que como Caleb recebeu uma palavra de Deus na sua vida, tem caminhado esperando em Deus, sinceramente, você vem nos cultos, ouve as pregações e crê nas promessas de Deus, mas talvez está se esquecendo do quanto é importante que você entenda que aquilo que é seu precisa ser concluído por você.
E por que eu estou falando isso? O Senhor, Ele colocou no meu coração que existem vários pais aqui, vários avós aqui, que quando veem as promessas que estão sendo liberadas sobre a igreja, toma posse e fala, é para o meu filho, é para o meu neto, é para a minha geração. Mas talvez não espera que isso aconteça mais com você. Em nome de Jesus, irmão, é para você. É para o seu tempo, é para a sua geração. Caleb, ele sabia que aquilo que seria dos filhos dele, da geração dele, ele teria que ir lá enfrentar os gigantes. E ele sabia que ele tinha perseverado, ele sabia que ele tinha vigor para isso. E ele foi e ele enfrentou esses gigantes. Que o seu coração, em nome de Jesus, volte a queimar, crendo que é com você, crendo que é para você. Que os mantos, os assentos, aquilo que o Senhor tem liberado para a sua igreja, é para o seu tempo. É você, é para os seus netos, é para a sua geração, para os filhos dos seus filhos, mas é para você, irmãos. Novos dons, novas palavras, discernimento, sabedoria, tudo isso é para a igreja neste tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. Quando a palavra fala que nós temos que nos atentar aos tempos e perseverar para caminhar com Deus do impossível, essa palavra perseverar, desse versículo que eu li para vocês, o versículo Josué 14:9, eu fui ver no original. E essa palavra do original, ela vem da palavra male ou mala, que significa estar cheio, satisfeito e curiosamente armado. Você que persevera no Senhor, que você esteja cheio, que você transborde das promessas do Senhor, que você esteja cheio da palavra de Deus gravada nas tábuas do teu coração. Que em nome de Jesus, conforme as dificuldades surgirem, você vai se lembrar da palavra e você vai dizer, assim está escrito a meu respeito. Eu invoco a palavra do Senhor sobre a minha vida e eu caminho nessa palavra, naquilo que os meus olhos ainda não podem ver, mas eu sei que Deus fará, porque a palavra dele diz que ele fará. Então eu tomo posse disso na minha vida porque eu conheço a palavra de Deus. Eu sou íntimo da voz do Senhor. Eu sou íntimo da palavra de Deus. E dessa forma, você vai estar armado. Porque a palavra de Deus é um dos itens da armadura. Ela é a tua espada, irmão. Se você está cheio da palavra de Deus, você está armado. E você vai conseguir perseverar. Porque quando o gigante vier, você vai colocar ele no lugar dele e ele vai ter que fugir. Se por um caminho ele vier contra você, por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Porque Jeová Nissi, o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é o seu Deus. Você tem se mantido atento à convocação de Deus? Deus está falando. Deus está falando conosco. Caminhe comigo, porque eu sou o Deus do impossível. Nada é impossível para mim. É cura, o Senhor é o Deus da cura. É renovo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome posse das promessas do Senhor para a sua vida. Para caminhar com Deus do impossível, você precisa estar atento a este tempo. Esse tempo se dobra diante do seu Deus. Porque o Senhor, Ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas prosperará para tudo, fará aquilo que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Em nome de Jesus, caminhe com o Deus do impossível. Caminhe com aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra e fiel para completá-la. Até o dia do Senhor. Feche os seus olhos, irmãos. Que em nome de Jesus agora você possa tomar posse de tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Caminhe com Deus do impossível, renovando todos os dias a sua mente. Caminhando de maneira sobrenatural, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos exercitar diariamente a nossa fé. Todos os dias tendo um encontro com o Senhor. Assim como Ele fazia com Adão na viração do dia, Ele quer te encontrar. Orai sem cessar.
Esteja em sintonia, conectado ao Senhor diariamente. E mesmo que pareça que você está andando em círculos, que aparentemente nada mudou, ainda que pareça que nessa terra tem gigantes, em Jesus nós já temos a vitória que Ele alcançou na cruz. E com toda certeza, esteja atento aos sinais do Senhor. Esteja armado para esse tempo que se chama hoje. Cada um dentro da sua geração, exercendo a sabedoria e o discernimento para o qual fomos chamados, o papel que Deus te confiou, o talento de Deus para a sua vida. Para isso não importa se você é jovem ou se você é maduro, nós temos frutos a entregar para o Senhor. Nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção que em nome de Jesus você possa declarar que você é vencedor em Jesus. Amém. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos
que vencedor, por meio daquele que te chamou, por meio daquele que te amou. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração e te abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Cristiane. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus. Glória a Deus. Quero abençoar você, igreja. E eu vou abençoar, vou orar por vocês, por essa palavra, que eu tenho certeza que ministrou o teu coração. E depois que eu terminar de orar, eu peço que você aguarde só mais um pouquinho, você se assente, que a gente vai ter um recado muito importante. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque queremos em Ti, na verdade, porque temos em Ti a vida para viver uma novidade de vida, um sobrenatural, para sermos mais que vencedores em Ti. Senhor, renova, Senhor, a nossa mente. Traz sobre nós, Senhor, uma fé fortalecida. Traz sobre nós, Senhor, posicionamentos em meio à Tua promessa. E que essa palavra, Senhor, perdure em nossos dias, em nosso coração. Senhor, fortalece-nos, Senhor, em nossas batalhas. E que possamos olhar sempre para Ti, que é o nosso Deus, o nosso renovo. Igreja, eu te abençoo. Clamo que o Senhor te leve em paz. Que você possa mesmo ter dias abençoados, vitoriosos. Que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus, até que Ele volte, em nome de Jesus. Amém.